Each time we experience security checks at an airport, we are asked to show photographic identification. We understand the need and comply, knowing that it is necessary and helpful. But as evidence of my true identity, Como evidência da minha identidade verdadeira, mostro meu documento um tanto pesaroso. Se alguém examinar a foto do meu passaporte e disser que está bem parecida comigo, sei que preciso voltar para casa e me arrumar direito. No entanto, o motivo do meu pesar é outro. A foto não mostra nada quanto às raízes e ramos que são parte importante da minha identidade. Pode-se dizer muito acerca de uma árvore apenas olhando para o seu tronco, não? As raízes e os ramos das árvores fornecem muito mais informações. O mesmo acontece conosco, tanto em nossa vida pessoal como em nossa religião. Nossas raízes são realmente importantes. A irmã Nelson e eu conhecemos uma família que exibe orgulhosamente a prova de suas raízes em quadros pendurados do lado de fora de sua casa. São belas obras artísticas que mostram traços de identidade distintos de ambas as linhas da família. Quando os parentes se reúnem em volta de um bebê recém-nascido, alguém sempre comenta algo como: "Ela é ruiva igual a mãe", ou "Ele tem uma covinha no queixo, igualzinho ao pai". Cada um de nós tem suas raízes. Todo homem herda características genéticas exatamente iguais às do pai. Toda mulher nasce com algumas características genéticas idênticas às da mãe. Além disso, todos recebemos uma herança genética que nos tornam únicos. Assim como temos um espírito e um corpo físico, também temos raízes espirituais adquiridas desde a vida pré-mortal. Elas moldam nossos valores, nossas crenças e nossa fé. As raízes espirituais conduzem nosso compromisso para os ideais e ensinamentos do Senhor. As crianças têm um desejo natural de copiar o exemplo dos pais. Geralmente, os meninos tendem a imitar as atitudes e o trabalho do pai. As meninas aspiram ser como a mãe. E vocês, pais, não fiquem surpresos se em algum momento da vida seus filhos se tornarem melhores do que vocês. Nossas raízes, tanto físicas quanto espirituais, merecem nossa gratidão. Sou grato ao meu Criador por minha vida e agradeço também aos meus queridos pais e antepassados. Tento honrá-los, aprendendo com eles e servindo-os no templo. Os pais têm a responsabilidade de transmitir informações a seus filhos e netos a respeito de suas próprias raízes. A família que estuda sua história junta torna-se unida. Também precisamos conhecer nossas raízes religiosas. Embora a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias tenha sido oficialmente organizada em 1830, suas raízes são muito mais antigas. As verdades de outras dispensações foram reunidas, ampliadas e esclarecidas. Um ensino muito bom para ser usado são as regras de fé, escrito pelo profeta Joseph Smith. Esse documento refere-se a muitas doutrinas que formam a base de nossa religião. Ele fala a respeito da deidade, do arbítrio moral, da queda de Adão e da expiação de Jesus Cristo. Explica os princípios e ordenâncias fundamentais da fé, do
do arrependimento, do batismo e da imposição de mãos para recebermos o dom do Espírito Santo. Refere-se também à questão da autoridade e organização do sacerdócio. Declara como escrituras sagradas a Bíblia, o Livro de Mórmon, e um cânon aberto de revelação contínua de Deus. Proclama que a coligação de Israel realmente acontecerá. Esse documento é uma verdadeira preciosidade para ensinarmos a respeito de nossas raízes religiosas. Outras doutrinas reveladas que fazem parte das raízes de nossa religião incluem a criação, a ressurreição, a lei do dízimo, a oração e as bênçãos supremas do templo. Ao ensinarmos essas doutrinas, percebemos como nossos alicerces são firmes. Aplicando-as em nossa vida, as raízes de nossa religião tornam-se parte de nossa própria força espiritual. Os conversos precisam fortalecer suas raízes religiosas. O presidente Gordon B. Hinckley ensinou que todo converso precisa de um amigo, de uma responsabilidade e de ser nutrido pela boa palavra de Deus. Com essas raízes para sustê-los e a seus filhos, essas almas preciosas tornam-se membros pioneiros que serão seguidos pelos de sua própria família. Infelizmente, alguns membros de famílias fiéis se afastam, porque suas próprias raízes são fracas. Fico muito triste quando ouço falar de pessoas que se desviaram da fé de seus predecessores pioneiros. Um amigo aclamado profissionalmente e filho talentoso de antepassados fiéis deixou que uma dúvida na doutrina obscurecesse sua visão da plenitude do Evangelho, privando-o de desfrutar das bênçãos do templo. Outra pessoa que conheço, uma irmã muito meiga, filha de pioneiros ilustres, hoje declara delicadamente que não é mais um membro ativo da igreja. Será que essas pessoas deixaram-se envolver de tal forma pelo mundo moderno que se esqueceram de suas raízes? Esqueceram-se do que realmente significa a restauração e o quanto custou? Esqueceram-se da herança pioneira e da linhagem revelada em sua bênção patriarcal? Por uns poucos ganhos materiais, esqueceriam e abandonariam a vida eterna, ignorando as raízes que os abençoaram. Eles não mais desfrutam das bênçãos espirituais dos santos que estão engajados na obra do Deus Todo-Poderoso. Seus nobres antepassados foram levados a conhecer a verdade segundo o espírito de revelação e de profecia e segundo o poder de Deus. Eles foram convertidos ao Senhor e nunca apostataram. Como se sentirão esses progenitores sabendo que seus descendentes rejeitaram o Evangelho? Seu desapontamento provavelmente se transformará em tristeza, pois o fruto que se desprende da árvore não sobrevive por muito tempo. O Senhor fez esta solene admoestação: pois eis que após haverdes sido nutridos pela boa palavra de Deus, rejeitarei essas palavras dos profetas e rejeitareis todas as palavras que foram ditas sobre Cristo e o poder de Deus e o dom do Espírito Santo, e desdenhareis o grande plano de redenção que foi preparado para vós? A ressurreição vos levará com vergonha e terrível culpa ao tribunal de Deus. Suplico a todos vocês que deem ouvidos a essa sagrada demonstração. Assim como as raízes determinam em grande parte quem somos, nossos ramos também são uma extensão importante de nossa identidade. Eles produzem os frutos de nossos lombos. As Escrituras ensinam: pelos seus frutos os conhecereis.
Há muitos anos, a irmã Nelson e eu encontrávamos com frequência com jovens que sentiam como se já nos conhecessem porque conheciam nossos filhos. Hoje somos cumprimentados afetuosamente por pessoas que nos conhecem, porque conhecem nossos netos. Da mesma forma, nossa religião é conhecida pelos frutos de seus ramos. Encontrei-me recentemente com representantes do governo de um país distante, que estavam profundamente impressionados com a igreja e sua atuação no mundo. Eles gostaram de nossos ensinamentos a respeito da família e queriam cópias de nossa proclamação ao mundo, bem como os manuais de noite familiar. Queriam saber mais a respeito do programa de bem-estar e da ajuda humanitária. Fizemos o melhor que pudemos, depois mudamos seu foco de atenção do que fazemos para o porquê o fazemos. Eu expliquei utilizando a analogia de uma árvore. Vocês foram atraídos por vários frutos de nossa fé, disse eu. Eles são abundantes e significativos. Mas vocês não podem saboreá-los a menos que conheçam a árvore que os produz. E não podem avaliar essa árvore se não derem o devido apreço às suas raízes. Com nossa religião, não se pode ter os frutos sem as raízes. Isso eles entenderam. Os frutos dos ramos da árvore do Evangelho incluem amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fé. O presidente Harold B. Lee disse certa vez: uma árvore não produz frutos bonitos e saborosos a menos que suas raízes tenham sido plantadas num solo rico e fértil e que tenha recebido os devidos cuidados, sendo podada, cultivada e irrigada. Da mesma forma, os saborosos frutos da virtude, castidade, da honestidade, da temperança, da integridade e da fidelidade não crescerão no indivíduo cuja vida não esteja fundamentada num firme testemunho das verdades do Evangelho e na vida e missão do Senhor Jesus Cristo. Os frutos do Evangelho são deliciosos para aqueles que obedecem ao Senhor. Procuramos uma boa formação educacional, porque sabemos que a glória de Deus é a inteligência. Recebemos as bênçãos do dízimo pagando o dízimo. Colhemos as bênçãos da palavra de sabedoria por obedecermos a ela. Aprendemos por experiência, vivendo o Evangelho, que orar, guardar o dia do Senhor e partilhar do sacramento protege-nos do cativeiro do pecado. Esquivamo-nos da pornografia e da imoralidade, porque sabemos que a paz da pureza pessoal só pode ser conseguida se vivermos de acordo com as leis do Evangelho. O Senhor fez esta promessa e deu-nos este mandamento: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Eu sou a videira, vós as varas. Para simplificar, receberemos as mais grandiosas bênçãos de nossa vida se nosso amor por Jesus Cristo estiver profundamente enraizado em nosso coração. Nossa identidade é mais do que uma fotografia num passaporte. Temos raízes e ramos. A divindade está enraizada em cada um de nós. Todos somos a obra das mãos de nosso Criador. Somos seres eternos. Na vida pré-mortal, fomos pré-ordenados para nossas responsabilidades no sacerdócio. Antes da fundação do mundo, as mulheres foram preparadas para terem filhos e glorificarem a Deus. Viemos para a experiência mortal para adquirir um corpo, sermos provados e testados. Devemos formar uma família e ser selados no templo, estabelecendo relacionamentos cheios de amor e alegria, que perduram eternamente. Essas verdades estão enraizadas em nós de modo muito pessoal.
Os ramos de nossa família e os ramos do Evangelho produzem frutos que enriquecem nossa vida. A obra e a glória de Deus, levar a efeito a imortalidade e vida eterna do homem, pode ser nossa. Podemos habitar com Ele e com nossa família para sempre. Essas bênçãos serão concedidas aos fiéis no tempo do Senhor e a seu próprio modo. Deus vive. Jesus é o Cristo. Joseph Smith é o revelador e profeta desta última dispensação. O livro de Mórmon é verdadeiro. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é o reino do Senhor estabelecido uma vez mais sobre a terra. O presidente Gordon B. Hinckley é seu profeta vivo. Se o fruto de nossos ramos estiver permanecido enraizado nessas verdades, assim testifico em nome de Jesus Cristo. Amém.